Muito bom saber que a tecnologia pode ser uma aliada na hora da economia. E para falar mais sobre isso, está aqui comigo o professor Fontes, nosso doutor Cifrão, não é, professor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mônica. É impressionante o que essa ferramenta pode proporcionar, que muita gente desconhece e está perdendo dinheiro, está desperdiçando dinheiro, não é, professor? Exatamente, né? Nós percebemos que hoje as redes sociais, as ferramentas, né, os aplicativos, de uma maneira geral, têm beneficiado. Já visto o caso da Alessandra, que com essa quantidade de pessoas, ela começou simplesmente para poder ajudar alguém, né, na própria família. Isso. E hoje, com a quantidade de pessoas que temos, né, seguidores, fazendo uma conta de R$22 foi a média durante um ano. Por mês, o que a pessoa consegue economizar? E se multiplicarmos isso pelo volume, né, de pessoas que seguem ela, já se passou dos R$5 milhões que ela está ajudando as pessoas na economia. É impressionante, porque são números altíssimos, assim, e com essa educação que ela teve, porque é uma educação que ela passou, uma educação financeira, não é, professor? Ela pode, aquilo que ela gastava, ela pode poupar. Exatamente. E o que é mais interessante, ser beneficiado também por outras pessoas. A gente cria, na realidade, né, um movimento, porque você tem uma economia de tempo, de pesquisa, de local, tudo concentrado. E hoje interessante, Mônica, que existe vários grupos, né? Por exemplo, como o grupo da cerveja, o grupo da fralda, grupos, por exemplo, do leite. É muito interessante a gente observar esse movimento. O consumidor que utiliza a rede social, eles fizeram uma busca até do combustível nós temos em Uberlândia. É, porque às vezes, né, a gente percebe que o preço aumentou e aí fica aquele gasto, quer dizer, esses grupos têm ajudado bastante. Quem está assistindo a gente pode criar o seu próprio grupo também, professor? Você acha que isso é um caminho realmente que ajuda na economia? Ajuda muito, porque num simples clique, né, você está no supermercado, em qualquer estabelecimento, né, de compra, e você criou um grupo entre os amigos, né? Você vê aquela promoção que realmente, de fato, é uma promoção, ou seja, o preço está bem abaixo da média de mercado, basta dar um clique e postar na sua rede, no seu instrumento, né, que você está utilizando. E aí nós temos vários aplicativos, né, que pode ser utilizado. E o grupo é beneficiado e começa-se esse movimento, uma rede de informações onde as pessoas, né, acabam se ajudando mutuamente. E quando a gente vê esse volume de dinheiro, né, uma grande economia para todos. É uma satisfação, né? É muito importante. Aproveitando que o senhor está comigo aqui hoje, espero que volte mais vezes para a gente sempre, né, aproveitar as dicas que você traz. Eu tenho o Carioca, que é de Veríssimo, e mandou uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, que gostaria de saber do doutor Cifrão, comprar ouro é um bom investimento hoje? Isso, olha, é uma boa pergunta, né? O ouro sempre foi um investimento interessante e ele é bastante seguro, né? Depende muito do perfil da pessoa. Eu costumo dizer que todo investimento, ele precisa de passar por um princípio muito interessante. Você precisa desse retorno do investimento a curto, médio ou longo prazo. O ouro a longo prazo, né? Ele sempre foi um lastro, né, da moeda. Então, ele é uma maneira de garantir, né, a sua economia. Então, é importante, sim. Doutor Cifrão, o senhor está com a gente aqui quase toda quarta-feira trazendo dicas importantíssimas. O senhor já falou do aluguel, né, da compra da casa própria, que as pessoas têm muitas dúvidas, não sabem meio qual caminho tomar. Nesse seu trabalho até agora, né, como doutor Cifrão, tem um monte de gente fazendo pergunta aqui, quais são as principais dúvidas? Onde é que as pessoas se perdem quando se trata de economia doméstica? Olha, o principal aspecto que a gente tem observado, mano, é a questão da disciplina, né? Porque as pessoas começam, empolgam, né? Ah, economizei R$10 hoje, né? Aí amanhã ou depois ela se perde. Então, nós estamos trabalhando muito essa questão de disciplina. E as questões do grupo, um ajudando o outro, né, tem facilitado muito, né? Então, tanto é que, né, o quadro está abrindo essa oportunidade, né,
você como uma grande madrinha do quadro, né? Nós estamos aí abrindo a possibilidade agora dessa participação. O doutor Cifrão está mais junto ao consumidor, isso é muito para trazer as dúvidas e a gente começar a trabalhar e responder pontualmente à necessidade. Não ter medo do dinheiro, né? Porque às vezes a gente tem medo, fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Aí você vê o dinheiro pelo ralo, aí você esconde mais ainda, enfim. Tem mais uma pergunta aqui? Claro. O Jonathan quer saber se investimento é Forex, é isso? Forex. Forex é um bom investimento. Eu desconheço esse. É uma aplicação financeira, né, também bastante complexa, né? Como eu costumo dizer também, aplicações financeiras no mercado financeiro precisa de ter um pouco mais de conhecimento financeiro. E principalmente nas questões, né, de risco, de análise das empresas, principalmente questão de documentos de análise patrimonial, de DRE, né, precisa ter um pouquinho mais de conhecimento. Eu recomendo, né, da maneira geral, se a pessoa não tem o hábito, ela começar com a caderneta de poupança. É o melhor investimento, porque o principal para o investimento é o hábito, a atitude. Se eu começar a guardar um pouquinho todo mês e ver esse dinheiro multiplicando, eu vou me interagindo e aí eu posso crescer o montante. Porque existem várias aplicações hoje, né? Principalmente dentro da Bolsa de Valores, aplicações bastante interessantes. A gente acompanha algumas empresas que têm rendimento, às vezes, 3, 4 vezes maior do que uma caderneta de poupança. Mas se eu não tiver interagido com alguns conhecimentos de finanças, né, eu posso correr risco e, às vezes, né, a pessoa desespera. Se eu faço a longo prazo uma ação que cai 20%, por exemplo, a pessoa perdeu todo o dinheiro, mas a longo prazo ela pode recuperar. Né? Então, eu acho que é interessante essas questões pontuais, né, como o nosso amigo aqui do WhatsApp, nós podemos responder pontuais para ele, né? Vendo a necessidade, qual o volume, esse que é o objetivo do quadro. É trazer essa interação com o consumidor. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês como que vocês podem entrar em contato com o Dr. Cifrão e sugerir para ele aqui. Mas antes tem mais uma pessoa com dúvida. Olha que bacana, o pessoal tomando café e já pensando ali, né, na saúde do bolso. O Márcio diz que recentemente recebeu uma indenização de R$900 mil. Até agora ele não mexeu no dinheiro. Qual seria o melhor investimento para ele? Isso, Márcio. Acho que a preocupação dele, né, nesse montante, é procurar o gerente da própria agência, da conta dele, e verificar, né, o que o banco tem disponível para esse montante. Né? Se pensar no montante de quase R$1 milhão, né, 900 mil, é isso? E 900 mil. Então, nós estamos falando, ele deveria estar procurando, né, o seu gerente e ver quais as opções, né? Pode perguntar ao gerente onde que nós podemos aplicar. E geralmente o gerente de um banco, claro, tem um interesse comercial, mas ele está muito mais preocupado em fidelizar, em reter aquele dinheiro, multiplicar também o seu dinheiro, uma vez que com isso você ficará cada vez mais cliente ao banco. E interessante vamos dar até oportunidade para o Márcio, nesse caso, se ele tiver as opções em mãos e quiser nos passar, nós responderemos, calcularemos para ele as taxas, né, de remuneração desse capital e, quem sabe, aí multiplicar o dinheiro dele também. Porque é um dinheirinho bom ali, não é, professor? Excelente. Fontes? Pois é, olha, muita gente participando aqui conosco. Se você tem alguma dúvida sobre economia, você pode entrar em contato com o Dr. Cifrão, que é essa simpatia aqui, viu? Está em dúvida como fazer para cortar gastos ou investir, como o próprio Márcio perguntou aqui, fazer a negociação na compra ou troca de um carro, ou ainda se estiver com as contas ali assim, olha, todas emboladas, está em dúvida para comprar um terreno, para construir, para comprar um imóvel pronto, está meio confuso? Qualquer que seja a sua dúvida financeira, o Dr. Cifrão está aqui para te ajudar. É só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99897-1000, e a produção vai encaminhar todas as dúvidas para o nosso Dr. Cifrão. O Manhã Total, junto com o Dr. Cifrão, a gente quer ajudar você a ter uma boa relação com o dinheiro, não é? Com certeza. É isso, né, que a gente quer. Fazer a Manhã Total de fé e fato, né? Começar o dia pensando na economia e na saúde do bolso. Para não ter dor de cabeça, para não ter estresse, não é, doutor Cifrão? Programar o futuro, né? Programar o da futuro. melhor maneira.
Esse é o nosso professor Fontes, o doutor Cifrão. Então, a gente está esperando a sua sugestão aqui no nosso WhatsApp. Doutor Cifrão, muito obrigada. Estou te chamando já de doutor Cifrão, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito. Espero tê-lo de volta aqui ao vivo Com novamente. certeza. Tá? Obrigado. Obrigada.